lá, 3, 2, 1, gravando, é isso? Olá, esse aqui é o Quintas Mais Humanas, uma iniciativa da Converte. Nosso objetivo é trazer diversidade, humanização e crescimento em encontros com pessoas das mais diversas frentes possíveis. A gente quer trazer aqui um olhar de crescimento, de evolução, especialmente nesse momento onde a gente está vivendo agora. E quando tudo isso passar, porque isso tudo vai passar e vai deixar um legado maravilhoso de crescimento para todos nós, a gente continuar se encontrando sim, para falar de outras novidades, outros desafios. Tá certo, Dri? Tá certo. Bom, eu sou a Adriana Praia, sócia fundadora aí da Converte, Soluções em RH, e a gente foca em pessoas e resultados. E a nossa ideia realmente é trazer novas perspectivas, pensando num futuro que está tão incerto, né? Acho que nunca esteve tão incerto. Então, a gente tem aí a Andresa como minha sócia, que começou o vídeo aqui conversando um pouquinho sobre o que é essa Quintas Mais Humanas, e a ideia é que a gente se encontre semanalmente todas as quintas. É isso aí, porque a gente quer quintas muito mais humanas. A gente hoje tem 2 convidados especialíssimos, são queridos, já foram clientes, são clientes, na verdade, e são parceiros da vida, trazendo esse olhar diverso para a gente. Então, é um prazer e uma oportunidade incrível estar com eles aqui. O primeiro deles é o Pedro Garcia, ele é diretor de operações da WeMove, uma empresa na área de eventos e viagens de incentivo, uma área do segmento de turismo e eventos, que está vivendo na pele todo o impacto desse Covid-19 aqui no mundo. Temos também Marcelo Toledo, um prazer reencontrá-lo. Ele é fundador e CEO da Clivo, uma empresa do segmento de Health Tech, e que está sempre em busca de inovações e trazendo coisas para provocar as pessoas. Escritor, escreveu o livro Dono, para provocar a gente a pensar de uma forma empreendedora. Então, sejam bem-vindos vocês dois, é um prazer incrível tê-los aqui conosco. Eu vou agora liberar vocês, tá? Só um minutinho. Olha, o Marcelo já apareceu para nós aqui. Olá, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo, Mar. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês sempre, esse trabalho incrível. Muito bom ter você conosco, viu? Oxigena nosso cérebro, nosso ânimo, falar com pessoas da área de tecnologia agora, nesse teu novo momento aí. Depois você vai ter um pouquinho a oportunidade de falar da Clivo pra gente. Boa. Isso aí. Pedro, entra conosco, seja bem-vindo. Onde ele está? Aí. Achamos. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Olá, P, seja bem-vindo. O bom de fazer, de fazer algo assim online, à distância, é que a gente tem todos os percalços que podem acontecer, né? Isso é muito bacana, torna até o programa um pouco mais vivo, né? Muito bem, seja bem-vindo e vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês, tá? Obrigado. Eu queria começar falando... É impossível a gente não começar esse bate-papo sem falar do que a gente está vivendo hoje. A semana passada toda veio uma analogia, né, desse momento que nós estamos vivendo, que está sendo extremamente desafiador para todos nós. Eu acho que independente do segmento, independente da área de atuação, tem realmente nos tirado da zona de conforto. Mas uma analogia que me veio muito forte na cabeça foi, acho que todos aqui conhecem a história de Noé, da Arca de Noé. A gente infantiliza isso, mas se a gente trazer isso para os nossos dias, ela cabe muito bem, né? Então, Noé foi lá, ficou durante anos construindo uma arca. Todo mundo achou que ele era bem louco, né? Então, assim, se a gente for fazer analogia com os futuristas, quando a gente ouve um futurista, a gente fala, meu, esse cara tá muito louco no que ele tá propondo e falando que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos. Mas Noé passou por isso também. E aí, quando veio a notícia do dilúvio, ele tinha que entrar com a família, somente com a família, esposa, os 3 filhos, as noras e aquele bando de animal. O momento que a gente está vivendo hoje, eu faço essa analogia que a gente está dentro da arca, literalmente, né? A gente está dentro da arca. Se a gente construiu bem a nossa arca,
E aí eu falo em vários aspectos, né? Na estrutura familiar, no nosso, quanto mais a gente passou anos fortalecendo o nosso relacionamento familiar, a gente não sofre tanto dentro de casa. É claro que sofre saudade por não estar com as outras pessoas que normalmente nós estaríamos. Mas esse é o momento que a gente está dentro da arca. Se a gente pensar ainda na história, ele passou durante 3 meses ali dentro, o dilúvio acontecendo, aquela tempestade toda acontecendo, que é o que a gente está vivendo, né, nessas 2 últimas 3 semanas. E chegou um momento que a chuva cessou. Quando a chuva cessou, o que aconteceu? Essa chuva cessa, mas não necessariamente eu posso sair da arca. Olha só que interessante. A gente vai acompanhando os números, né, do que está acontecendo com as estatísticas aí, com o que está acontecendo com o Covid, quantos infectados, quantas mortes, como é que está isso? Nós vamos entrar nas 2 semanas de pico, né? Vem todas essas dúvidas e incertezas e até insegurança, mas quando a água baixou, eles puderam sair. Só que quando eles saíram, eu acho que talvez aconteça um pouco que vai acontecer conosco. O mundo era outro. Essa água baixou, o mundo era outro, porque o mundo foi submerso por essa situação. E é o que a gente está vivendo. Então, não tem um país hoje que não esteja passando, enfrentando esse mesmo desafio. E eu acredito que quando essa água baixar, eu tenho me perguntado como vai ser esse mundo quando a água baixar, quando a tempestade cessar, a água baixar e a gente puder sair da arca. Que mundo que a gente vai encontrar lá fora? Então, eu queria nortear o nosso bate-papo, Marcelo e Pedro, sobre as possibilidades desse novo mundo. O que a gente vai encontrar lá fora, né? Então, eu quero vir aqui ouvir um pouquinho de vocês sobre perspectivas totalmente diferentes, porque vocês sofreram impactos diferentes nesse momento. O Pedro, na área de eventos e turismo, viagens de incentivo, sofreu um impacto muito forte negativo num primeiro momento, porque teve tudo cessado, assim como nós da Converte, no primeiro momento, eventos cancelados, treinamentos presenciais todos cancelados, enfim, a gente teve um susto imediato. E, em contrapartida, o Marcelo, que vem com a parte de tecnologia e saúde, talvez o impacto tenha sido o oposto ao nosso num primeiro momento, né? Com algumas aí peculiaridades, com algumas similaridades, mas eu acho que um impacto diferente. Então, eu quero falar dentro desse contexto ambíguo de né, um impacto negativo, outro impacto mais positivo, quais são as possibilidades, né? As perspectivas que vocês têm sobre esse futuro. Então, a gente vai fazer aqui algumas perguntas para vocês. Eu queria que fosse um bate-papo, que vocês trouxessem aí as perspectivas sinceras de vocês para esse momento e como a gente pode animar um pouco as pessoas, sabe? Trazer um oxigênio diferente, como eu falei aqui um pouquinho do Toledo logo no começo, e agora com o Pedro ele reinventando também o negócio. Então eu quero, olha, é possível, não é? Então a gente precisa nesse momento se alimentar daquilo que é bom, porque a gente foi bombardeado nessas primeiras semanas de muita coisa ruim, de muita coisa falsa, né? De muita ilusão, e eu quero falar sobre possibilidades realistas mesmo, sabe? Então que a gente batesse esse papo aqui, tudo bem? Perfeito. Vambora. Muito bom. Nossa primeira pergunta aqui, primeiro eu quero ouvir um pouquinho de vocês dentro do negócio, do segmento que vocês atuam, e aí eu quero que vocês falem um pouquinho como é que é esse segmento, né, detalhar um pouquinho mais. Quais foram, né, como é que foi essa experiência de vocês passarem, tanto pessoalmente, né, Marcelo e Pedro, como vocês viveram esse impacto inicial, né, essa experiência inicial, e também profissional, e aí baseado no negócio de vocês. Como é que vocês viveram? Vamos ouvir um pouquinho o Pedro, primeiro, que eu já falei que teve um impacto, acho que mais hardcore aqui com a gente. Nós, no segmento de turismo, de eventos, o impacto foi um dos primeiros impactados, porque você começou primeiro as companhias aéreas, tendo que começar a trazer pessoas de um lado para o outro e voos sendo cancelados, as pessoas não podiam mais entrar dentro dos voos e com isso eventos começaram a ser cancelados. A gente trabalha com praticamente toda aí a indústria, vários segmentos da indústria, então a gente começou a olhar o movimento até de uma forma positiva inicialmente, porque a gente conseguiu se antecipar
um pouco a parte estrutural da nossa empresa, a parte estrutural da WeMove, de como seria esse ambiente, porque muitos dos nossos clientes e parceiros, a gente trabalha com gente no mundo inteiro, né? E que tem uma cultura de ter um PCN instalado, já muito funcionando isso, e a gente começou a ouvir antes, isso vai acontecer, então a gente conseguiu preparar todo o nosso time, tanto psicologicamente como tecnicamente, com as ferramentas necessárias para, gente, a partir de amanhã é home office todo mundo, o que vai acontecer? Então a gente conseguiu se antecipar um pouquinho nisso quando a gente fala aí profissionalmente. Na vida pessoal é mais difícil fazer essa adaptação, né? Imagina, nós profissionais do turismo, profissionais de eventos que não paramos, viajamos aí o mundo todo durante o ano inteiro, você descobrir que você não pode mais fazer aquilo que você mais gosta de fazer, de sair, levar experiências para os outros, você tem que voltar para dentro de si, voltar para dentro de casa e é o que você falou, Adri, para reinventar aquilo que a gente fazia ou tentar de alguma forma reinventar. Então o impacto imediato foi bem forte assim. Tecnicamente, dentro da WeMove, a gente conseguiu se organizar de uma forma até rápida. Acho que isso meio que foi meio global, assim, né? Você vê aí, todo mundo conseguiu se adaptar, as lives funcionando, milhões de pessoas assistindo eventos online agora e tal. Mas a vida pessoal que é mais complicada, com certeza. E além disso, não só as questões de você parar, mas também de adaptar toda uma rotina nova dentro de casa, né? Que isso, assim, nós mães vemos isso, sofremos isso na flor da pele para adaptar tudo. A gente virou professor, virou dona de casa, virou cozinheira, faxineira e empreendedora, de rever um negócio como um todo, né? Foi um baita... Nós pais também, não só... mais presentes assim, né, Pê? Muito bom. Muito bom. E aí, Ma, e você, como é que foi? Bom, pra gente, eu acho que eu fui o primeiro a despertar lá na empresa que a gente precisava fazer alguma coisa. Eu lembro que eu estava gravando um podcast pela manhã com um amigo meu e nesse dia eu vi que as coisas começaram a esquentar. Isso, se eu não me engano, foi dia 12 de março, quase um mês. Fui um dos primeiros a dar uma chacoalhada e a soltar um vídeo falando precisamos ficar em casa, precisamos se proteger. E aí, assim que eu terminei de gravar esse podcast, eu marquei uma reunião com os meus sócios e falei, olha, é isso que está acontecendo, o cenário está dessa forma e acho que a gente precisa se antecipar. Eu acho que quando você se antecipa, você consegue testar sem ter a obrigação, né? Então eu falei, vamos ver como é que está a casa das pessoas, vamos ver se tem internet, porque pode ser que daqui a 2 semanas a gente não consiga contratar uma internet. Então, no dia seguinte, todo mundo topou. A gente ainda não tinha essa urgência muito grande. Há um mês atrás, ainda tinham poucos casos, mas a gente fez questão de iniciar quarentena, todo mundo foi trabalhar de casa. E como a gente já tinha ferramentas de comunicação 100% online, para a gente foi mais fácil manter o fluxo de trabalho, né? A gente tem umas rotinas muito batidinhas, então a gente faz uma reunião todo dia que dura de 5 a 10 minutos, a gente manteve essa reunião, a gente só mudou onde ela acontecia, né? Antes acontecia ao vivo com todo mundo junto, e hoje acontece no Hangouts, né? A gente tinha um board físico onde todo mundo ia lá, mexia nos cards com post-it, cada um com as suas tarefas, e a gente passou isso para uma ferramenta online e a vida seguiu normalmente. A gente não deixou de fazer nenhuma prática que a gente costumava fazer e foi até surpreendente porque as pessoas enxergaram mais pontos positivos do que negativos, né? Elas acharam que se tornaram muito mais produtivas do que antes. A gente deixou de fazer o commute, né, que é ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e você acaba economizando aí um tempo. Então, em relação à empresa, foi um pouco assim. Pessoalmente, para mim foi uma surpresa, porque eu sou por incrível que pareça, eu sou introspectivo. E a minha leitura Por incrível que pareça mesmo. Mas introspecção, na minha leitura, é onde você busca recarregar suas energias. Se
com as pessoas, com amigos, com colegas, numa mesa de bar, num jantar, numa reunião em casa, ou se sozinho. E para mim, eu prefiro estar sozinho, lendo livro, assistindo uma série, alguma coisa nessa linha. Então, eu achei que eu ia passar super bem. E não foi tão simples assim. Porque quando você... Eu, ao mesmo tempo que vim trabalhar em casa, eu me engajei num outro projeto que eu falei, eu preciso, daqui a pouco eu vou contar para vocês, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar 2 vezes mais do que eu estava acostumado a trabalhar. Então, eu me vi trabalhando aí 18 horas por dia, acordando 6 horas da manhã, indo dormir às 10, 11, e tendo reunião meia hora antes, sabe? Então, para mim, chegou uma hora que deu uma saturada, que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer um exercício, eu preciso tomar um sol, eu preciso respirar, eu preciso dar uma relaxada, porque eu estava num ritmo muito intenso de trabalho. E aí, obviamente, você chega num ritmo onde você dá uma equilibrada na sua vida, né? Você começa a comer nos horários certos, eu estava comendo às 3 horas da tarde no almoço, eu estava sem fazer exercício, e aí você começa a criar horário para cada uma das suas atividades. Não deixe de meditar, não deixe de ler seu livro, não deixe de trabalhar, mas não deixe de fazer as coisas que você precisa fazer só porque você está em casa, né? Muito bom. Você falou da empresa que foi mais tranquilo essa parte. Me conta um pouquinho aí da tua empresa para as pessoas entenderem, porque também foi mais fácil para vocês nesse momento. A Clivo é uma startup que eu fundei junto com o meu cofundador, o André Sá. A gente abriu uma empresa para ajudar no segmento de saúde. Então, a gente tem as fintechs que fizeram super sucesso aí nos últimos anos, todo mundo conhece os Nubanks da vida, mas existe um outro segmento aqui no Brasil, que é o segmento de saúde, que tem pouca tecnologia e pouca informação. Então, a Clivo, ela nasce com o propósito de ajudar o segmento de saúde com informação e tecnologia. Pra vocês terem uma ideia, 40% da população adulta brasileira tem alguma doença crônica. Doenças crônicas são doenças que perduram por mais de 1 ano. Então, a gente está falando majoritariamente de diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade e assim por diante. E quando a gente começou a se aprofundar nesse mundo, a gente percebeu que, em algumas situações, o custo com saúde, quem sustenta a saúde privada aqui no Brasil, pagando o plano de saúde, são as empresas, né? E a gente percebeu que algo em torno de 80% a 90% dos custos com o plano de saúde eram provenientes de pacientes crônicos. Então, a gente criou essa empresa para ajudar esses pacientes. Eles precisam de um suporte diferente do que nós, pessoas saudáveis. O paciente crônico, ele precisa de um suporte quase que 24/7. Porque se eu sou diabético e eu meço minha glicemia e eu estou hipoglicêmico, eu tenho o risco de entrar em coma e até morrer. Uhum. E isso acontece em questão de minutos. Então, a Clivo, ela entra com um suporte 24 horas para essa pessoa. Ela tem um time clínico multifuncional. A gente tem nutricionistas, enfermeiros, médicos, educadores físicos, tudo para cuidar dessas pessoas. E a gente faz isso 100% remoto. Então, e aí entra esse diferencial do impacto, né, Marcelo? Por ela ser remota, é uma empresa pura de tecnologia, num segmento, tem um foco específico, mas ela é uma empresa de tecnologia. Exatamente, como base tecnológica. A gente chama de high-tech, high-touch, onde a gente tem muita tecnologia, a gente tem hardware que ajuda as pessoas a balança, que você sobe na balança e isso vai para um cloud e chega no seu aplicativo. A gente tem um medidor de glicemia, que você mede a sua glicemia e isso já vai para o seu aplicativo também. Mas a gente também tem o high-touch, que é o contato humano, porque a gente acha que a medicina ela ainda vai continuar sendo muito humana. E a gente não quis perder isso, a gente não quis entregar um robô na mão de um velhinho ou de uma velhinha que está precisando, às vezes, conversar, que está precisando desabafar. Então, a gente fez a união desses dois mundos. É o que a gente chama de high-tech, high-touch. Muito legal. Ela é mais humana, né? Ela é mais humana. Tá certo. Perfeita para as nossas quintas mais humanas.
É. Não é verdade? Você acabou falando aí, no meio da sua fala, algumas oportunidades de não só do negócio, mas de desenvolvimento. O olhar que você teve para você mesmo, né? De perceber a hora que o teu ritmo estava exagerado ou você estava perdendo mão de coisas que você gostava, enfim. Então, acho que o exercício da autoconsciência é um ganho incrível nesse momento. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Pedro. Como é que você vê oportunidades, Pedro, de desenvolvimento de competências mesmo nessa navegação? Se a gente for usar a analogia que a Adri falou no começo de Noé, né? A gente está no barco, a gente está navegando. Que oportunidades de desenvolver competências de navegação você pode perceber no seu time, que é um time grande, e em você mesmo? Como líder, né? Em Como você líder, como líder, exatamente. Até usando essa analogia, eu ouvi uma frase esses dias que a vida é como o mar, né? E tem hora que ela avança e tem hora que recua. A maré tem hora que está subindo, tem hora que está baixando. A gente talvez esteja agora no momento de maré baixando e o que fazer agora. Então, e muitas conversas que a gente tem, né, com vocês, as meninas da Converte, que acompanham não só a minha jornada lá dentro da iMove, mas de todo o nosso time, a gente tem visto muito o crescimento das pessoas, assim, se adaptaram super fácil ali, foi rápida a adaptação, mas a participação das pessoas, a gente viu que o engajamento, que já era alto do nosso time, sempre um time muito engajado e participativo, isso só aumentou agora, está cada vez aumentando, cada dia chega uma ideia nova, alguém me chama no WhatsApp, Pedro, tive uma ideia, você acha que isso aqui faz sentido para a gente nesse caminho? E estamos crescendo com isso, implantando alguma desses projetos, alguma dessas ideias. Essa semana a gente está fazendo um piloto de um projeto novo. Como a Adri falou, a gente tem uma equipe grande. A gente está fazendo esse piloto inicialmente um evento para nós mesmos. E vamos ver se isso funciona, como funciona, para quem sabe lançar no mercado, e não só para os nossos clientes, mas uma ideia para o mercado, que eu acho que agora é muito isso, colaboração. O nosso mercado, principalmente, precisa disso. Se não tiver uma união entre todos os profissionais do setor de eventos, de turismo, os principais players do mercado, companhias aéreas, hotéis, etc., o nosso segmento, o impacto que já foi grande, muita empresa vai fechar, muita gente não vai passar por essa maré aí, na hora que a maré voltar a subir e a gente conseguir navegar de novo. Uma primeira percepção que nós tivemos, um desses debates que nós tivemos aqui com o time, e aí o pensamento assim, muitos eventos estão migrando para eventos offline, né? Muitos encontros, muitas reuniões, muitas conferências estão migrando para esse offline, mas as pessoas não querem perder o contato com o físico, com o offline, aliás, né? Os eventos estão indo para online, estão indo para as plataformas digitais, mas o offline, o contato físico, as pessoas não querem perder isso. Então a gente já percebe talvez aí uma migração até de budget de alguns clientes que vão começar a fazer os seus eventos agora online, na hora que tudo isso passar e que, de novo, a maré subiu, de alguma forma vão ter que continuar engajando suas equipes. Uhum. Então, talvez tenha um grande potencial para as viagens de incentivo crescer ainda mais do que já cresceu nos últimos anos. Busquei aqui um dado do Ministério do Turismo, que eles estão sempre atualizando isso, mas hoje viajar é o terceiro principal sonho do brasileiro, só está atrás da casa própria, independência financeira e realização profissional. Então, as pessoas querem viajar, as pessoas querem viver, querem, sair e as pessoas querem ter experiências novas, não querem mais ver o mesmo, não querem mais participar do mesmo. E a gente tem uma oportunidade imensa agora, conforme a Adri falou lá no mundo, no começo, depois, na hora que a água baixou, né, que a arca saiu, era um mundo novo. E a gente tem uma oportunidade imensa que a gente tem um mundo novo para explorar e para fazer. Então, acho que a principal competência assim, que a gente vê no nosso time é a vontade de fazer, não ficar na lamentação, mesmo numa fase difícil como essa que o nosso segmento está passando. Isso, as pessoas precisam viajar, querem vivenciar, e depois da crise eu acredito muito que isso vai aumentar ainda mais, vai ser uma necessidade, não só uma vontade, como era até hoje, das pessoas e das empresas. E explorar o inexplorado, talvez ainda, né, Pedro? Porque se a gente for parar para ver esse novo mundo quando a água baixar, no segmento de turismo, a gente vai ter muito mais algo interno, mais bairrista para dentro do nosso país do que fora num primeiro momento.
Talvez a largada no segmento de turismo seja muito mais aqui para dentro. E o que vai ser bom, porque a economia gira interna, então tem uma série de oportunidades. E até fomentar o turismo brasileiro lá fora também, porque um país maravilhoso como o nosso, com tantos destinos incríveis que nós temos, praias maravilhosas, um país super receptivo, e o turismo lá fora é muito pouco explorado, muito pouco turista de fora, estrangeiro, vem para o Brasil. É verdade. E se a gente conseguir manter os índices mais baixos aqui no nosso país, o nosso país vai ser muito atrativo para que essas pessoas venham para cá, ao invés da gente ir lá para fora. Perfeito, perfeito, muito legal. É o que faz hoje está motivando a gente a criar, desenvolver, e assim que passar tudo isso, poder criar de novo, mesmo que seja com um destino internacional, mas criar, imagina Roma, quem foi em Roma em janeiro de 2020 e quem for para Roma em janeiro de 2021. A energia da cidade vai ser totalmente nova. Vai ser eu acredito muito nisso, vai ser uma cidade em renovação, sabe? Com uma energia, com uma vontade de começar tudo de novo. E eu acho que tem muita coisa aí, muita oportunidade para a gente explorar se a gente tiver esse mindset, essa vontade. E muito do que a gente vem fazendo dentro lá da WeMove, as nossas comunicações, aí tudo que a gente está fazendo nas redes sociais, num primeiro momento, assim que a gente entrou em home office, começou todo muito real da crise, do que a gente estava passando, o que a gente ia passar, né, que mares a gente ainda ia navegar. A gente começou muito levando conteúdo mais leve para as pessoas, não levando coisas pesadas, e muito no sentido do vai passar, vai passar. Agora já até mudou o nosso mood, a gente já está assim, que vai passar, é óbvio, que a gente vai sair dessa, e o que vem depois? A gente já está começando a mudar um pouco a nossa visão e trazer algo de gratidão, algo da vontade de abraçar, né? Nós brasileiros principalmente adoramos o abraço, e a vontade de abraçar o mundo. Então, de instigar as pessoas a viajar, a se conhecer, a não só viajar por viajar, porque eu vou para a praia, eu vou lá me divertir, não, ir atrás de cultura, de conhecimento, de entender o povo daquele destino que você está indo, de vivenciar mesmo, né? Ter a experiência que muita gente ainda não tinha isso natural em suas viagens ou no seu eu mesmo, mas eu acho que vai mudar. Hoje de manhã eu estava conversando com o Everton, que trabalha lá com a gente, vocês conhecem bem ele, e ele deu um exemplo, deu uma matéria falando sobre o pós-guerra, que logo que a guerra acabou, as pessoas queriam sair para a rua e queriam respirar, queriam viver com uma intensidade muito maior do que faziam em sua vida normal, em sua vida cotidiana. E talvez aí fazendo a comparação com o que está passando com o encerramento de uma guerra, eu acho que é isso, as pessoas vão querer sair para a rua, vão querer viver, vão querer respirar, mas nessa nova realidade, né? Porque os eventos online passaram a ser uma realidade, a gente não pode abstrair isso, a gente não pode esquecer disso, e muita coisa no nosso segmento vai mudar em função disso. Sem a gente dúvida. está se lamentando, falando, putz, não vai mais ter aquela convenção, aqueles treinamentos não vão ser mais presenciais, vão ser online, ou a gente pode assumir isso como uma vantagem, como uma verdade, e trazer o que a gente pode trazer de inovação para esse novo modelo de negócio, esse novo modelo de eventos. Muito bom. Perfeito. E você, Marcelo, o que você vê de oportunidade? Você já aproveitou várias delas, inclusive, mas geral, né, das pessoas que trabalham com você, da sua família, o que você tem observado dessas novas competências? Olha, eu tenho uma família espalhada pelo Brasil. Minha mãe mora em Salvador, meu pai mora em Campinas, e meu irmão morava em Salvador e agora se mudou para Campinas, mora com meu pai. E a gente tem muita dificuldade de se reunir, né? Porque todo mundo tem que se locomover para conseguir se encontrar. E aí a gente criou uma prática aqui de família, onde a gente está fazendo uma conferência uma vez por mês, a gente está se reunindo e fazendo uma conferência com vídeo, bater papo, para aproximar um pouco, né? Então, foi algo que a gente sempre sentiu falta, nunca existe, a tecnologia sempre esteve disponível e a gente nunca fez. Então, eu acho que isso é positivo. Minha mãe tem uma família grande lá em Salvador, mas ela sente muita falta da gente. E eu acho que isso aproxima, né? Então, acho que as pessoas utilizarem as ferramentas que estão disponíveis. Pra você ter ideia, a gente utilizou o WhatsApp. O WhatsApp dá para fazer conferência do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui.
E é um dos aplicativos mais utilizados no Brasil, né? Então, as minhas mudanças começaram desde aí. Aqui em casa, a Renata também está em semi-quarentena, porque, como vocês sabem, ela trabalha no segmento de saúde e, eventualmente, ela precisa ir lá. É indústria, então tem produção, é uma indústria importante. A empresa que a Renata trabalha é responsável por 95% da produção de hidroxicloroquina no Brasil. Então, ela é líder de mercado e a gente tem vivido tudo isso aqui muito intensamente, eu e ela, né? Então, a gente decidiu se aproximar mais ainda. Então, a gente tem feito coisas mais de casal, a gente tem feito almoços juntos, jantares, tudo para se aproximar e dar uma desopilada, né? E quando não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas o Brasil acabou de presenciar um recorde mundial quando teve o show do Jorge Mateus. Foram mais de 3 milhões de pessoas ao vivo, ao mesmo tempo assistindo um show. E eu acho que as grandes mudanças que a gente vai ter daqui para frente tem muito relação com o que nós estamos sendo forçados a viver. Porque a gente está sendo forçado a continuar fazendo as coisas que a gente fazia antes. A grande diferença é que a gente está fazendo isso com ferramentas diferentes, com canais diferentes. Então, se vocês param para pensar, todo o trabalho que eu faço e que eu já vislumbrei há 1 ano atrás com a Clivio, de que a medicina, boa parte da medicina poderia ser online e tão eficiente quanto, por que não o turismo não pode ter uma parte assim? Por que não os eventos não pode ser misto, uma parte física, outra parte virtual? Quais são as ferramentas que a gente detém hoje para facilitar esse tipo de prática? Tudo isso eu acho que está em aberto. Está em aberto para a gente construir, para a gente pensar como pode ser feito, né? Então, isso mexeu muito com a cabeça de todo mundo que está lá na empresa, porque, por um lado, eu tenho uma parte do time que é altamente tecnológico e respira tecnologia, então está muito acostumado a trabalhar online. Por outro lado, eu tenho médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos que não estão nada acostumados a viver esse mundo. Então, eles têm que trabalhar no dia a dia, tete a tete ali com as pessoas. E agora eles estão vivendo como é o mundo online e quão eficiente ele de fato é. Então, isso acho que abre muito a nossa cabeça para essas novas oportunidades, né? E eu acho que até, se o Toledo permite complementar, acho que até democratiza um pouco isso. Essa semana a gente fez um post lá que você conseguia navegar digitalmente por dentro das pirâmides do Egito. Você consegue navegar no Louvre. Então, eu acho que você amplia até isso para todas as classes sociais, para todo o tipo de gente, interessado ou não em cultura. Você abre oportunidades. Você vê quantos cursos EAD saíram, Harvard dando curso de graça. Você entra na internet e faz o curso. Talvez isso já existisse, eu não tinha conhecimento, mas isso virou acessível agora a todo mundo. Várias instituições fizeram isso mesmo, Pê. Não estava acessível assim não, viu? Né? Democratizou mesmo. Perfeito. Foi um movimento bem positivo, que eu acho. E como é possível fazer, né? Eu acho que mostrou para todo mundo que como é possível você conseguir ser mais contributivo, você ser mais colaborativo, sem perder a seriedade daquilo da tua entrega. Vocês foram falando aqui, eu fui elencando algumas competências, algumas habilidades que a gente está sendo forçado a desenvolver. Alguns já com isso mais a fundo, outros tendo um pouco mais de dificuldade de pôr isso para fora. Mas a questão da colaboração é uma competência, e aí é uma competência comportamental, eu ser muito mais contributivo e colaborativo. Dentro de casa, o Toledo trouxe aqui as questões dele com a Renata, né, de vocês dois, contribuindo com a saúde emocional, com essa imunidade psicológica entre vocês dois. O Pedro trouxe aqui as questões da empresa, né, essa colaboração dos times interdisciplinares, fazendo os seus movimentos em prol de um benefício comum. Eu acho que isso nunca foi tão forte. Criatividade, que é o que mais, né? Poxa, você fala aí do teu time como um todo, Pedro, o quanto eles estão tendo que
ser criativos desde o financeiro até a equipe de criação mesmo, né, que já trabalha com isso, mas eles estão tendo que se provocar, ir além disso. Né? Então, a colaboração, a criatividade, a flexibilidade, o quanto a gente tem que ser flexível, então é uma baita competência a ser desenvolvida, e aí eu acho que vai além da resiliência. A gente tem, o Nassim Taleb, ele fala muito da questão de você ser antifrágil, né? Então, assim, dentro desse momento, eu não sei se vocês já leram aí Cisne Negro, o livro Antifrágil, mas vale aí como referência, que nesse momento é o que vai acontecer, o que já está acontecendo conosco. Então, mais do que você ser resiliente, é você ser transformado diante da dor, diante de um impacto tão forte, e você sair disso diferente de como você entrou. Então, eu acho que esse ponto está sendo uma experiência para todos nós. E o Pedro falou dessa vontade de fazer, que foi muito bacana, né? De além de você ser flexível, você arregaçar as mangas. Cara, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Dre, toca a próxima pergunta, porque vai ter um som externo aqui que eu vou ter que deixar o meu no mute, tá? O caminhão do gás, é isso? Às vezes uma criança grita. O Ricardo tá gravando os áudios independentes, porque a gente tira umas crianças gritando do caminho. A nossa pergunta era justamente para vocês compartilharem o que vocês viram nessas últimas 2 semanas, de iniciativas, seja de pessoas do convívio pessoal de vocês, seja de oportunidades que o time de vocês trouxeram, enfim, mas o que vocês viram de interessante nessas 2 últimas semanas que falou, cara, olha, a Adriana tem razão, olha como essas competências de fato estão sendo forçadamente vivenciadas pelas pessoas, porque esse movimento todo de democratizar, de usar a tecnologia para a gente aproximar as pessoas, de cada vez mais as empresas entenderem que os custos operacionais delas podem ser muito menores quando a gente trabalha com as pessoas em casa, ou isso a gente já sabia. Só que a gente forçadamente foi obrigado a sentir na dor mesmo, né? Então, a sua família já morava distante, né, Marcelo? Não mudou nada, mas parece que essa distância, ela ficou mais intensa, ela ficou maior, a falta ficou mais intensa. Então, a gente tá na dor sentindo tudo isso. Se vocês pudessem aí compartilhar com a gente iniciativas que vocês viram, que fala, caraca, olha como a gente de fato está se ressignificando nesse processo. E aí, só complementando o que a Andresa está falando, iniciativas no âmbito global. Exatamente. Porque vocês trouxeram bastante o que aconteceu dentro do universo de vocês, dentro do contexto, mas de uma maneira global. O que vocês viram no mundo acontecendo de iniciativa interessante, que são grandes possibilidades para esse futuro nosso? Pode começar, Marcelo, agora. Vamos inverter. Então, eu estou participando de várias iniciativas, né? Como eu falei, assim que ocorreu isso, eu e o Thales Gomes, que é o fundador da EasyTaxi, a gente decidiu lançar um projeto chamado Covid Zero. E quem tiver curioso para saber pode entrar em covidzero.com.br. O Covid Zero é um projeto sem fins lucrativos, que o único objetivo é ajudar minimizando os impactos causados pelo Covid-19. A gente fez o anúncio desse projeto, em menos de 48 horas a gente tinha 1.200 pessoas voluntárias auxiliando, e a gente teve que organizar essas 1.200 pessoas do dia para a noite. E eu nunca vi isso acontecer na vida, porque não é uma empresa, não são pessoas que têm obrigação de horário, de estar lá. Ao mesmo tempo, as coisas foram se organizando, pessoas foram tomando iniciativas, a gente foi escrevendo documentos, a gente se organizou dentro de uma plataforma chamada Slack, que é como se fosse um WhatsApp corporativo. E lá a gente foi criando canais para cada uma das competências e a gente, no fim das contas, se organizou muito parecido como uma empresa tradicional. O Covid Zero, o grande objetivo do Covid Zero é criar uma plataforma para que a gente consiga dar para o cidadão a possibilidade dele dizer como é que está o estado de saúde dele
Em contrapartida, você consegue ver no seu raio de localização quem que está infectado e quem que não está. Então, isso, por exemplo, te permite saber quem está no supermercado que você quer ir nesse momento. Tem alguém infectado lá? Será que o horário que você pretende ir é realmente o melhor horário para evitar aglomeração de pessoas? Então, o Covid-0, ele quer ajudar com tecnologia e informação. E a gente lançou a primeira versão da nossa plataforma há mais ou menos 3 dias. A gente está tendo um volume brutal de acesso, a quantidade de pessoas que estão acessando é impressionante, toda hora muita gente acessando, e o nível das pessoas que vieram para auxiliar, pessoas que ou foram forçadas a tirar férias, ou pessoas que foram demitidas, ou pessoas que estão empregadas e muito bem empregadas. Nós temos doutores, nós temos pós-doutores, nós temos funcionários de grandes empresas, empresas globais como Amazon, Microsoft, Google lá dentro. Então, foi muito impressionante ver isso, né? Então, essa foi uma iniciativa. Uma outra parecida com essa é a própria iniciativa da Clivo, onde a gente falou, poxa, a Renata me falou uma frase que isso ficou na minha cabeça. Ela falou assim, existem momentos para se ganhar dinheiro e existem momentos para se ajudar. Nós estamos no momento de ajudar. Então, a gente também, dentro de casa, refletiu e falou, o que a gente vai fazer para ajudar? E a gente abriu a nossa plataforma. Hoje, qualquer pessoa que entrar no nosso site, que é o clivo.com, você clica lá em Covid-19 e você consegue fazer uma triagem. A gente auxilia todos os pacientes de risco com uma consulta. Então, é gratuito, ele consegue agendar pelo site, ele vai falar com um profissional especializado que está acostumado a tratar com pacientes crônicos, que têm comorbidades. Então, essa é outra frente que a gente abriu. E eu vou falar, obviamente, também a iniciativa da Renata, porque, para mim, foi uma das que mais me chamou a atenção, porque quando o Donald Trump anunciou que a hidroxicloroquina poderia ser uma alternativa à cura do Covid-19, a gente ainda não tem nenhuma evidência científica que eu posso dizer que é estatisticamente relevante, cientificamente reconhecida pela comunidade. A gente tem várias iniciativas onde mostra-se que o medicamento de fato dá resultado, que ele de fato pode ser, mas ainda não existe uma evidência conclusiva. Porque para você fazer testes científicos, você precisa ter um grupo de controle. O grupo de controle é o grupo que não vai receber o medicamento. É o grupo que vai receber um comprimido placebo. E numa época onde as pessoas estão morrendo, você não pode fazer isso. Não vai dar placebo. Então é muito difícil você criar evidência científica durante uma pandemia. Mas o que eu queria dizer é que a Apsen Farmacêutica, que é a empresa da Renata, eles imediatamente decidiram doar uma parte do estoque que eles têm para o Brasil, de graça, em troca de absolutamente nada. Então, foram 3 iniciativas que eu vi que me chamaram muito a atenção pela forma como as pessoas que estão engajando estão com uma cabeça de ajudar e não com a cabeça de ganhar dinheiro, sabe? Tem muito espertinho aí querendo ganhar dinheiro, querendo enganar um outro, mas tem um universo de pessoas querendo ajudar, ajudando do jeito que pode, sabe? Tem gente que está pedindo dinheiro para comprar alimento e distribuir na rua. Uma das nossas enfermeiras tem feito isso. E ela até outro dia chegou para a gente e falou assim, gente, se vocês forem sair de casa por qualquer coisa, levem um lanche, entreguem para uma pessoa que está na rua. Olha. É um gesto tão simples como esse, que você pode causar um impacto gigantesco na vida de uma pessoa, sabe? Então, esses foram os 3 casos que eu acho legal comentar aqui. Excelente. Bacana, muito bacana. Parabéns. Eu tenho cuidado dos velhinhos da minha região, da minha rua. Que legal. Então, toda vez que eu vou ao mercado, que eu vou à farmácia, que eu saio para alguma coisa, eu já mando um WhatsApp. E aí, galerinha, o que vocês querem? O que está precisando? Aí eles me mandam uma listinha, eu faço a compra para eles e vou distribuindo. Perfeito. Sensacional. Perfeito. Já recebi bolo em troca, já estou sendo mimada, já recebi limãozinho do pé, maracujá do pé, tudo que os vizinhos, senhorzinhos, ficam
batendo na porta e trazendo aqui para mim. Realmente a gente está envolvido por esse espírito, né, de ajuda, de empatia, enfim. Então, eu acho que eu nunca me senti tão bem, sabia? Fazia tempo que eu não sentia esse movimento. Pedro, e aí, conte para nós, Pedro. Bom, e até amarra bastante com isso que o Toledo falou, uma das iniciativas que eu vi, assim, e a gente até já falou sobre isso aqui, é, por exemplo, esse show do Jorge Mateus que aconteceu no sábado, mas entre diversos outros artistas. E mais do que só uma live, mais do que só levar entretenimento para as pessoas ali, nesse momento, eu estou em casa e ter uma oportunidade de ter entretenimento, com você ir no show de um artista, do seu artista que você é fã, você poder receber dentro da sua casa, mas por trás ali tem uma campanha, né, que é a campanha Fome de Música. E eles se pegam muito no sentido do, igual vocês citaram das pessoas de rua, né, as pessoas que estão com fome na rua, tal, que é para o Marcelo falou para a gente levar ali um lanche, alguma coisa. Essas pessoas antes se alimentavam das pessoas que estavam na rua e deixavam uma comida no farol, ou que ele pegava um resto de um restaurante para ele comer, e hoje está tudo fechado, as pessoas não estão na rua. Então, por trás dessas lives, por trás do show do Jorge Mateus, 3 milhões e tantas pessoas, você tem um propósito muito grande, que é esse Fome de Música, uma campanha muito legal. Eu achei uma iniciativa excelente, e que não só durante a crise, mas depois que acabar, e a gente falou sobre isso também, de você poder ter opção ir lá ver o show em pé, porque eu sou fã do cara, ou não, eu quero assistir da minha casa. E se eu assistir da minha casa, a minha contribuição é para, quem sabe, a campanha Fome de Música, para continuar ajudando, não necessariamente fome, os necessitados, né, mas, quem sabe, diversas outras frentes que podem ser ajudadas através disso. Então, isso é uma iniciativa que eu achei muito bacana. Outra iniciativa que impactou diretamente o nosso negócio, impacta diretamente, é pela primeira vez eu vi todos os órgãos regulamentadores do turismo, não são poucos, você tem diversas instituições, ministérios e tal, e pela primeira vez estão se conversando, estão entrando em acordo, as companhias aéreas estão conversando, estão permitindo que as pessoas cancelem os voos se for necessário e fica com crédito para usar da própria companhia aérea, ou remarcação sem ter que pagar multa, sem ter que pagar uma taxa. Isso é uma iniciativa que, se não acontecesse, o turismo, de novo, ia entrar em decadência total. Redes de hotéis também, então isso foi muito importante. Pela primeira vez, de verdade, eu vi hotéis, companhias aéreas, operadoras, agências de viagem, clientes, todo mundo participando, em diversos comitês que foram se criando, para discutir e tentar, de alguma forma, organizar isso. A gente está bastante envolvido, a gente tem um projeto aí que em breve a gente deve também começar a trabalhar nesse sentido, mas é uma iniciativa muito bacana de ver. No dia seguinte dos decretos tal, já criaram um grupo de freelancers, o mercado de eventos tem muito freelancers, né, muitos autônomos, e já criaram esse grupo onde as pessoas começaram a falar e se autoajudar ali. Então, quem... fazendo arrecadações, não é? Não só no modelo de arrecadação de vaquinha, mas, por exemplo, se você ainda tem... vamos juntar as diárias que todos tivemos aqui dentro desse mês, dentro dessa vaquinha, para fazer isso de uma forma comunitária. Então, acho que é dividir para poder somar, né? Quem não divide não soma, a gente acredita muito nisso. Isso é uma frase que o Lineu sempre fala ela. Outra iniciativa que para mim é a mais emblemática, assim, é aquela cena que para mim ficou marcada, eu não consigo esquecer, do Papa sozinho lá na praça. Muito mais do que o Papa estar sozinho na praça, para mim aquilo ali foi uma simbologia imensa para independente de religião, independente de cultura, independente de credo. Para quem já esteve lá, a energia daquele lugar é muito forte, é muito grande, e você ver o Papa ali sozinho, para mim isso foi uma iniciativa, não sei se dele, da igreja, mas algo que foi muito forte e meio que no sentido assim, gente, se aqui está assim, fiquem em suas casas. Eu, pelo menos, entendi dessa forma. Então, acho que é uma iniciativa também bem emblemática, bem marcante para mim. Além disso, fiquem na sua casa, mas não deixe de buscar algo maior nesse momento, de se voltar para si, exatamente. Ontem eu vi uma foto do Cobra, né, o nosso amigo lá do grafite, famosíssimo no mundo inteiro, e ele fez um muro, acho que em Nova York, se não me engano, ontem, ou esse final de semana, onde ele colocou várias crianças, cada uma com um símbolo que a gente entendia como um símbolo, então, do muçulmano, do católico, e todo mundo usando a máscara. Ou seja, agora está todo mundo igual, todo mundo buscando o mesmo objetivo. Eu acho que são essas iniciativas de exemplo,
de provação que a gente está recebendo, que são muito impactantes para mim, marcam bastante assim também. Essa questão da igualdade é muito forte. Eu acho que a principal mensagem desse Covid é realmente, olha, você, não importa a tua classe social, teu segmento, a tua idade, todos são iguais. Onde você mora. Eu estava essa semana conversando com um amigo que mora na Alemanha e um amigo que mora na Espanha. E o meu amigo que mora na Alemanha, meu compadre, o Fred, falando assim, cara, aqui, eu falei, ei, Fred, mas me conta, como é que tá? Ele mora em Berlim, trabalha lá com tecnologia também, Toledo. E aí, Fred, me conta como é que tá aí. Ele foi contando os detalhes, falei, cara, exatamente igual aqui. Então não importa a Alemanha, Brasil, estamos todos na mesma, tá todo mundo igual, todo mundo passando pelos mesmos problemas. Ele falou de uma dificuldade que ele teve, que ele precisou fazer uma impressão, e aí ele não achava nenhuma gráfica, ele achou uma copiadora que o cara imprimia, colocou um balcão para fora. Eu passei por isso semana passada, aqui em Alphaville, onde a gente tem um escritório, e onde eu moro também. Consegui de alguma forma, então problemas muito parecidos. Um outro amigo que mora na Espanha, eu falei, o Raul, falei, ei, Raul, como é que estão as coisas por aí? Você está em Madrid, né? Super afetado. Ele falou, não, eu estou aqui no sítio, estou afastado da cidade, porque realmente Madrid está tudo muito forte. Então, assim, não importa onde você esteja, não importa o que você faça, está todo mundo igual. Exato, muito bom. Bom, vamos encaminhar para o nosso fim. Porque a gente tem quase 1 hora de bate-papo já. Eita! E eu descobri Desculpa, Ricardo, corta isso quando você for fazer a edição. Bom, a gente tinha umas perguntas, mas a gente já foi falando, vocês foram falando tanta coisa. Vocês já foram trazendo. Eu só queria, para a gente realmente fechar, assim, dentro desse novo mundo que nós falamos, né? Uma hora a gente desce da arca, gente. Uma hora a gente vai sair da arca, uma hora o sol volta a brilhar. Na verdade, a gente está com o sol brilhando individualmente nesse momento, dentro das nossas casas, no nosso núcleo familiar, mas uma hora a gente vai voltar a se relacionar. Eu acredito que de uma forma bem diferente, eu não acho que a gente volte. Isso é uma coisa que tem falado muito forte comigo. A maneira com que nós vamos nos relacionar interpessoalmente ainda vai ser modificado também, eu acho que não vai ser igual. Mas eu quero que vocês digam assim, mais do que viável nesse momento, como ser saudável nesse tempo e como ser saudável pós esse tempo, né? Então, eu quero muito a perspectiva de vocês, do que vocês acham que vocês vão encontrar a hora que descer da arca e como ser saudável, muito mais do que viável nesse momento. Então, pode vir, Pedro, já que você estava falando agora. Bom, primeiro, acho que continuar, a gente já falou um pouco disso, mas continuar exercitando corpo e mente, mesmo no momento aí de isolamento dentro de casa, e exercitar a mente principalmente através disso que a gente falou, de cursos gratuitos que estão tendo, mas principalmente junto com o time, né, independente da distância, continuar com o time engajado, continuar trocando feedbacks, continuar com essas reuniões. A gente eu já ouvi de muitas empresas fazendo isso, a gente está começando a colocar isso com prática também, de criar happy hour. Então, 1 dia da semana, 2 dias da semana, 6 horas da tarde, gente, todo mundo abre sua cerveja ou abra seu vinho, aquilo que você gosta, vamos conversar, vamos dialogar, deixa o filho correr atrás, não tem problema agora, não precisa deixar o microfone no mudo, vamos conversar, vamos viver. Então, acho que isso é uma forma de manter a saúde, né, de a gente ter essas trocas e, principalmente, não manter para si. Esse é o momento de compartilhar, né, tive uma ideia, essa ideia não era o iMove, isso aqui a gente tem que compartilhar e poder expandir. Sensacional isso. Expandir conhecimento e aprender também, né, para a gente poder aprender. Sim, muito bom. E você, Má? Para mim, eu acho que esse foi um momento intenso de autoconhecimento. Eu acho que acho que todo mundo parou um pouco para refletir o que a gente deveria mudar nos nossos hábitos, né? E eu vejo que quando a gente tinha recém-entrado nisso, eu fui por um caminho pouco saudável da minha vida e eu comecei a me questionar o que eu preciso fazer, como é que eu preciso me reorganizar, e eu comecei a aplicar os métodos que eu já sei de organização, que eu uso no trabalho, que eu nunca usava aqui em casa tão intensamente. Eu comecei a simplesmente aplicar o que eu já sabia e criar faixas de horário para eu seguir mesmo, né?
e não mais sair loucamente trabalhando sem parar, e na hora que eu tô morrendo de fome, eu lembro de comer, são 4 horas da tarde. Então eu comecei a organizar minha agenda. Então eu tô com espaço para cada uma das coisas. E o que tem feito bastante a diferença para mim eu não estava me hidratando bem. Então, garantir que a gente está se hidratando muito bem. Pega 1 litrão de água, bota ali do seu lado, beba água. É importante para a gente ficar desperto, para a gente ficar saudável, para o organismo funcionar bem. É fundamental a gente ter higiene, estar sempre lavando as mãos, né? E principalmente fazer algum tipo de atividade física. Eu acho que a atividade física ela dá uma desestressada, e hoje em dia tem tanto aplicativo, tem tanto site, com tantas opções de exercício só com o peso do corpo, que você vai sair tão cansado, se não mais, do que você está acostumado a fazer na academia. Então, remova esses obstáculos de que fazer exercício em casa não dá para fazer, e muito bem. E a Renata e eu, a gente reservou um espacinho aqui em casa, compramos uns pezinhos, temos uns elásticos, e dá para se virar, dá para fazer uns exercícios. E para mim, assim, eu acho que no Brasil essa prática é pouco comum, mas meditar ajuda muito nesse momento que a gente está vivendo um desafio psicológico muito grande, né? A meditação, ela reenergiza o seu corpo, ela desopila a sua mente. A mente fica muito mais descansada, sem aquela pressão. Então, se você estiver sofrendo uma pressão psicológica, se você estiver sentindo que está sendo difícil para você, 10 minutos por dia pela manhã, se você quiser 2 vezes por dia, de manhã e à noite, 10 minutinhos é mais do que suficiente. Você só precisa fechar os olhos, sentar numa cadeira, numa posição ereta e não se concentrar em nada. É assim que é a meditação. E isso muda muito a forma como você lida com os seus sentimentos. Quando eu descobri a meditação há uns 20 anos atrás, o que mais me chamou a atenção era como eu reagia a eventos emocionais depois de alguns meses de prática. Então, como é que eu lidava com as dificuldades da vida, tudo começou a ser muito mais fácil. E isso tudo é explicado cientificamente o porquê. Então, se você estiver passando por dificuldade, lembre-se de meditar um pouquinho, coma bem, hidrate-se e faça um pouco de exercício. É isso que eu tenho feito aqui dentro de casa. E se você puder, ajude, porque eu acho que a gente vive um momento onde talvez você não esteja sofrendo tanto quanto o outro. A gente precisa olhar para o outro. E eu acho que seria uma vida muito sem significado se em momentos como esse você não puder ajudar o próximo. Todo mundo pode ajudar, nem que seja pegar um sanduíche e levar para uma pessoa que está vivendo na rua, para alguém que está passando mais dificuldade. Eu vi, como você, Adriana, pessoas se disponibilizando a fazerem compras para os idosos. Gente, eu contei de um caso de um idoso que foi no supermercado e morreu. Simples assim, ele estava em quarentena, ele estava resguardado, mas ele precisou ir no supermercado, não tinha ninguém para ir para ele. Se alguma pessoa pudesse ter ido para ele, ele estaria vivo hoje. Então, são coisas tão simples quanto ir num supermercado ou levar um sanduíche que pode mudar a vida de uma pessoa. Então, ajude. Ajudar faz bem. Mais bem para você do que para o próximo. É verdade. Eu acredito muito nisso também. E eu aí acho que cada um tem o seu método, né? A sua receita para fazer as coisas, para ajudar, para meditar, para se concentrar em si, se perceber. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito com todas as pessoas, né? O primeiro momento que aconteceu também com nós da Converte foi assim, esse é o momento de ajudar. Nós não vamos ganhar dinheiro, que a Renata falou para você, aliás, você já dá uma cutucada na Renata, eu queria que ela aparecesse aqui só para dar um oi pra gente, não sei se ela tá aí. Mas eu tô desde de manhã pensando na Renata, você acredita? Que eu falei, eu preciso falar com o Toledo, eu preciso falar com o Marcelo para falar para participar com a gente nas próximas quintas-feiras, pra gente gravar com ela também. Porque eu vejo que ela tem um movimento social também muito forte, além da indústria farmacêutica.
ela tem uma questão de se doar também muito forte, que eu acho que nesse momento é o que a gente quer proporcionar. Então, assim, eu quero muito agradecer. Fala para ela vir, só dar um beijinho pra gente, tá? Deixa eu ver se eu consigo caçá-la, porque pode ser que ela esteja em reunião. Então tá bom. Deixa eu ver. Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade aí muito grande nesse momento de se doar, né? Então, mais do que agora receber alguma coisa, é o quanto eu consigo. A gente percebeu a nossa pequenez na questão do Covid, que ele pode pegar qualquer um, ou seja, somos todos iguais, tão pequenos quanto, tão frágeis, tão vulneráveis quanto qualquer outra pessoa, e ao mesmo tempo, a gente também, na nossa pequenez, nas pequenas atitudes que a gente pode fazer no nosso dia a dia, a gente pode ajudar alguém, como esse exemplo que o Marcelo trouxe, que ele tinha falado anteriormente para nós, que uma pessoa morreu, um idoso morreu pelo fato de ter ido ao supermercado. Então, ao mesmo tempo que a gente é pequeno, a gente é grande para uma pessoa, para duas, não importa. Ou para nós mesmos nesse momento, né? A gente tentar manter a nossa sanidade, a nossa imunidade fortalecida nesse momento. E até, Adri, olhando para dentro de casa, né? Quantos dias da nossa rotina normal, nossos filhos estão ali correndo, você está ali no seu celular, trabalhando, sem foco no teu filho, ele pedindo uma coisa, ele conversando com você respondendo a qualquer coisa. Agora, dá para deixar o celular de lado, ter o seu tempo para isso. No meu caso, um pouco mais difícil, eu acredito, eu vou pesquisar sobre isso, mas é um pouco mais difícil meditar, que é com as duas meninas correndo e, graças a Deus, bastante feliz, bastante brincadeira. Mas a meditação pode ser exatamente esse momento com ela, mais do que 10 minutos, talvez ficar 1 hora com elas ali, mas totalmente com elas. Coisas que no dia a dia, na vida normal, é difícil você estar totalmente com a criança. Tem o celular tocando, ou alguma coisa para fazer. Acho que também um pouco do se ajudar nesse sentido dentro de casa também, né? Como você falou da família, tá distante, agora todo mundo conectado. Eu tenho minha avó lá no interior, que essa semana a gente fez uma brincadeira, todo mundo junto no Zoom, e aí ela não conseguia pôr o vídeo dela, eu fui e coloquei a foto dela aqui atrás de mim, e ela participou junto de alguma maneira. Acho que são essas coisas que a gente tem que realmente aproveitar e usar muito disso. A gente está aprendendo pra caramba, né? Fala a verdade. Certeza. Muito. Pessoal, a Rê tá num call, mandou um beijo, mas falou que vai participar com vocês sim. Que bom. Oba! Que bom, que bom. É só pra gente ficar curioso, é só pro pessoal ficar curioso de quem é a Renata, né? A Renata tem tido um papel muito, muito fundamental ali nesse processo, né? Vocês imaginam que quando o Donald Trump fez o anúncio da hidroxicloroquina, qual o impacto aconteceu, né? Em menos de 24 horas acabaram todos os medicamentos na farmácia. É um medicamento de prescrição médica, mas não tem retenção de receita. Então, qualquer pessoa conseguia ir na farmácia e comprar. Agora, obviamente, a Anvisa mudou isso e agora tem retenção de receita, porque a gente tem duas questões, né? A gente precisa salvar a vida de quem é infectado pelo Covid-19 e a gente precisa continuar cuidando de quem usa esse remédio contínuo, Exato. que são os portadores de lúpus, principalmente. Então, quem é portador de lúpus que não toma esse remédio, a imunidade baixa. E aí vira um poço de oportunidade para o Covid-19 infectar e essa pessoa ter causas graves. Então, a Renata tem tido uma atuação impecável, né? Você sabe que a Índia é uma das maiores exportadoras da matéria-prima para o hidroxicloroquina. A Renata tem feito atuações a altíssimo nível no governo, inclusive com o nosso presidente Jair Bolsonaro, sabe? Tem sido, assim, intenso a atuação dela para ajudar a conseguir garantir medicamento para toda a população que faz uso contínuo de medicamento e também para quem está fazendo tratamento do Covid-19. Então, ela tem muita informação aí para contribuir e dar para todos vocês. Muito bom. A gente vai querer aí depois todas as referências. O Toledo falou de aplicativo, de exercícios para fazer com o peso do próprio corpo.
de show, tudo aquilo que vocês puderem indicar, depois a gente vai colocar e deixar disponível. Nós vamos ver, ir atrás do Covid Zero, porque eu achei sensacional, da Clivo, que tá fazendo essas consultas gratuitas, tudo que for da parte de eventos, de shows, enfim, porque agora a gente precisa direcionar mais essa comunicação, que vem uma tempestade de informação, agora vamos fazer ela pausadamente, para que as pessoas também possam usufruir disso. Perfeito. Meninos, muito obrigada pelo esse tempo precioso de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Foi demais e a gente continua se falando, tá bom? Eu acho que não podia ser mais humana essa quinta-feira, não é? E vocês estão na estreia ainda, olha que demais. Nem esperávamos que vocês iam compartilhar informações e ideias tão humanas com a gente. Está sendo um grande prazer. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, foi incrível. Beijo grande. Conte conosco para aquilo que vocês precisarem. Toledo na Clivo também. A gente já tem feito um trabalho bacana com a WeMove, com o time. Tudo aquilo que você precisar da gente, estamos à disposição, tá bom? Obrigado. Nesse momento, para fazer uma reunião, uma facilitação, alguma palestra de algum tema específico, conte conosco, tá bom? Para o seu time muito nesse momento. É isso mesmo. Então, um beijo para vocês. Obrigada, tchau, viu? Tchau. Valeu, Pedrão. Até mais. Tchau. Bom, pessoal, muito obrigada. Primeiro por terem ficado até o final, terem assistido a gente até o final. Foi um papo delicioso. Como a gente comentou, foi mais humano do que a gente imaginava. Então, a maneira da gente ajudar é essa, levando conhecimento, levando informação, reflexão. Por isso a gente pede, se inscreve no canal da Converte, dá o seu like, compartilha com seus amigos, multiplica essas informações para o maior número de pessoas. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Vamos fazer essa corrente do bem, gente. Se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas se inscrevam também, deixando o like de vocês, tá bom? A nossa ideia realmente é fazer essa corrente do bem. Um beijo e nos vemos na próxima quinta-feira.